Bem-vindos ao Dicas do CPB. Eu sou o Barbosa e iremos estudar hoje o artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Artigo muito cobrado em prol de concurso público e também aos que estudam direito penal. Vamos ler aqui o artigo 1º que diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Este artigo está subordinado a 3 comandos, sendo eles 2 no plano internacional e 1 no plano nacional. É óbvio que a Constituição Federal é um deles, artigo 5º, inciso 39. No plano internacional nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, entre o artigo 22 e o outro é o Estatuto de Roma, artigo 9º. Portanto, esses 3 comandos, eles direcionam ao artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Vamos lá. Não há crime. Crime, aqui é interessante nós entendermos que, pela teoria finalística, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, crime, pela teoria finalística, é fato típico, antijurídico, culpável. A teoria tripartida ou tripartite que o Código Penal adotou. Beleza? Então não há crime, crime fato típico, antijurídico e culpável. Sem lei, lei aqui em sentido estrito. Ou seja, aquela lei que tem que obedecer todas as suas formalidades no Congresso Nacional. Beleza? Anterior que eu defina. Então, essa lei que vai criar uma figura criminosa ou um tipo penal incriminador, ela tem que ser anterior. A palavra por si só já nos dá esse entendimento. E por isso o Código Penal faz a expressão sobre o princípio da anterioridade. Beleza? Então nós conseguimos fatiar aí a parte B do artigo 1º. Crime, lei anterior. Ou seja, fato típico, antijurídico culpável, estrito e o princípio da anterioridade. Beleza? Que eu defina. A parte B, nós vamos entender a partir do seguinte exemplo. Vejam só, aqui nós temos o delito ou crime. Delito ou crime. E aqui é o exemplo que não está correto. Depois eu vou dizer qual o correto. Aqui nós temos a lei. Beleza, senhores? Vejam só que ela está em discordância com o princípio da anterioridade. Então, primeiro nós temos que ter o quê? A lei. Então, essa lei que está aqui, ela tem que passar para cá, ó. Ela tem que ser o quê? Anterior. Essa lei essa, em sentido estrito, tem que ser anterior, ali pelo princípio da anterioridade. E agora vamos entender então a parte B. Essa lei que tem que ser anterior, que vai criar uma figura que vai instituir um crime, ela tem que ser anterior. E a parte B vai dizer o seguinte: não há pena sem prévia cominação legal. Então, essa lei, ela tem que vir ao mesmo tempo já com a sanção prevista, ou seja, a
pena já tem que ser prevista ao crime que foi criado pela lei. Então, um exemplo clássico que nós poderíamos visualizar frente a este exemplo é o artigo 121 do Código Penal. Por quê? Porque lá nós iremos encontrar a figura típica instituindo ali o crime de homicídio simples. Tranquilo? E como exemplo da prévia cominação legal é a pena que o artigo 121 traz: 6 a 20 anos no homicídio simples. Tranquilo? Agora, é interessante o seguinte: a doutrina, ela traz o seguinte entendimento. Olha só, não há crime, mas a doutrina também vai dizer que, além de não poder pegar aqui um pincel azul, além de não ter crime, também não pode ter, olha aqui, ó, vou botar aqui baixinho, contravenção penal. A doutrina vai dizer que não pode ter nem crime, também não pode ter contravenção penal sem lei anterior que o defina. A doutrina vai dizer também que, além de não poder ter pena, olha só, pena 6 a 20 anos, não pode ter também medida de segurança. Vou abreviar aqui. Então, observem que a doutrina, ela entende que não pode ter crime nem contravenção penal sem lei anterior que o defina, e também não pode ter medida de segurança sem prévia cominação legal. Tranquilo? E aí a gente pode estender um pouco mais o raciocínio aqui de medida de segurança. Antigamente, medida de segurança era conhecida no nosso país como prisão perpétua. Sim, por quê? Porque à medida que o sujeito ele era submetido à perícia, e se a perícia constatasse que ele ainda estava oferecendo risco para a sociedade, logo ele não poderia voltar ao convívio social. E não havia uma limitação. Não havia uma limitação. Então, o sujeito, ele ficava lá, por exemplo, 5 anos. Em medida de segurança, ficava 10 anos, 12 anos, e assim por diante. E assim por diante. Ocorre que, em 2015, o STJ trouxe o seguinte entendimento, dizendo que agora a medida de segurança tem que ser equivalente à pena em abstrato ao crime cometido. Ou seja, o sujeito cometeu um crime, aqui, por exemplo, homicídio simples, 6 a 20 anos. E ele foi submetido à medida de segurança. Logo, essa medida de segurança não pode ser ad aeternum. Essa medida de segurança, ela tem que ter o quê? A limitação à pena máxima em abstrato. Logo, essa medida de segurança tem que ser, no máximo, aqui, a 20 anos. Ocorre, senhores, que o STF também tinha um entendimento muito antes do STJ. Olha só, aqui, ó, STJ, aqui, STF. O STJ, então, vai dizer que a pena ou a medida de segurança tem que ser equivalente à pena em abstrato, à pena máxima em abstrato. E o STF já tinha o entendimento de que a medida de segurança não poderia ultrapassar 30 anos. Não poderia ultrapassar 30 anos. Mas ainda assim, nós poderíamos perceber que havia uma discrepância aí
acerca da medida de segurança. Porque se a pena máxima, por exemplo, ela fosse 5 anos, o STF entende que ela poderia ser mais até o limite de 30 anos, que é o previsto no Código Penal brasileiro, que o cidadão tem que ficar preso no máximo 30 anos. Então, o STJ vai dizer o seguinte, que a pena aqui, que é uma incógnita, ela vai ter que ser no máximo, fazendo demais aqui, no máximo ou a pena máxima em abstrato. Então, vai depender do caso concreto. Nesse sentido, é interessante nós entendermos que a medida de segurança passou a ser trabalhada pelo STJ com esse seguinte entendimento: pena máxima em abstrato, e para o STF já tinha o entendimento que a medida de segurança não poderia ultrapassar 30 anos. Beleza? Daí porque então faz-se necessário trazer essa observação aqui quando a gente está estudando o artigo 1º do Código Penal brasileiro. E por último, é interessante nós entendermos o seguinte: olha só, lei em sentido estrito é que vai fazer o quê? Que vai criar figura típica penal ou criminosa, por exemplo. Mas aqui a lei vai criar o crime. Então a lei vai criar o tipo penal incriminador. É bom que se faça a referência ao que nós estamos estudando. É a lei que vai criar o tipo penal incriminador. Beleza? E nenhum outro instituto tem essa competência, senão a lei. Beleza? Mas aí, vamos lá. Fica a dica aqui para nós. Olha só. Medida provisória. Vou perguntar aqui no ar. Medida provisória pode criar tipo penal não incriminador? Não incriminador? A resposta é sim. Nós temos duas correntes. Primeira e segunda. A primeira vai dizer que sim. A segunda, é óbvio, vai dizer que não. Mas a que prevalece hoje é que sim. Medida provisória, ela pode criar tipo penal não incriminador. Tranquilo? Não incriminador. Por exemplo, a medida provisória, ela pode criar, vou colocar aqui embaixo, uma excludente de culpabilidade. Simples assim. Medida provisória, segundo o entendimento do STF, pode criar tipo penal não incriminador. Logo, ele pode criar uma medida, a medida provisória pode criar uma excludente de culpabilidade. Criou um tipo penal incriminador? Descumpriu aqui o comando da lei? Não. Por isso que o STF entende que medida provisória pode sim tratar de matéria penal, desde que não crie um crime, desde que não crie uma figura tipo criminal. Beleza? Então, revisãozinha rápida aqui, para a gente fechar. Todo o comando aqui do artigo está subordinado a 3 comandos, no plano nacional, 2 no plano internacional: crime, fato típico, antijurídico culpável, oriundo da teoria finalística, lei em sentido estrito, anterior ao princípio da anterioridade, pena como medida de segurança, bem como contravenção penal, tem que ter previsão legal. E aqui foi um exemplo clássico e bem claro para que nós pudéssemos visualizar aqui o que o artigo 1º está nos dizendo. E por último, eu trouxe a indagação, afirmando que medida provisória pode criar tipo penal não incriminador. E eu dei um exemplo. Poderia, por exemplo, criar uma excludente de culpabilidade. Beleza? Hoje
nós paramos por aqui o artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Em outras aulas, nós vamos ver aí o artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º e assim por diante. Se você gostou dessa aula, se essa aula foi para você proveitosa, comente aí no meu canal e se você puder contribuir com mais um conhecimento, também será bem-vindo. Até a próxima, muito obrigado.